quando pais separados, eu me sentia como um peso. Pra mim, eu era um peso na vida da minha mãe, porque eu via ela trabalhava muito, ela viajava, ela realmente se esforçava muito pra tentar dar uma vida melhor, dar brinquedo, ela queria muito dar aquela infância que ela não teve. Minha mãe, ela teve mãe, teve pai dentro de casa e ela não teve condições financeiras. Então, na cabeça dela, ela criou aquilo que ela precisava dar tudo de bom e de melhor pra mim. E o principal, né, que era ela estar dentro de casa ali, me guiar, eu não tive isso. Então, ela se preocupava muito com te sustentar, te dar, de repente, que ela não teve, mas o carinho, a presença ali, ela não dava. Exatamente. Até mesmo porque, assim, não tinha como ela conciliar os dois, né? Assim, de tanto trabalhar, ela acabava não tendo tempo de suprir essa questão afetiva, mas na sua cabeça era como se fosse uma rejeição. Exatamente. Por tudo que tinha acontecido. Ver que a situação não era exatamente isso. Os pais separados, então a mãe teve que assumir o papel da família. Bom, tem que agora sustentá-la. Então ela tinha que trabalhar dobrado. E automaticamente ela não teria tempo, mas na sua cabeça, por tudo que você ouviu desde pequenininha, então você atrelava que a culpa era sua. Exatamente. Era assim que eu me sentia a minha infância inteira. Eu era muito solitária. Como minha mãe, ela trabalhava muito, então ficava muito tempo em casa trancada, eu assistia muito televisão. Desde muito novinha, acho que 4 anos, eu já tinha acesso a tudo da televisão, de esses conteúdo adulto, pornografia. Eu comecei a ver pornografia com 6 anos. 6 anos. 6 anos de casa. De curiosidade mesmo? Tá, você ficava em casa sozinha, então? Sozinha. Filha única? Filha única. Aí eu cresci assim, eu lembro que eu tinha amigos imaginários, eu falava sozinha, eu era bem assim, perturbada mesmo. E isso me afetou muito durante a infância, porque eu não tinha uma presença masculina em casa. E eu sentia muita falta de ter uma figura paterna. Porque até então a mãe tenta, né, fazer o papel dos dois, mas ainda assim falta algo na vida da criança. Então eu cresci, aí na adolescência, quando eu fiz 10 anos, minha mãe engravidou, teve outro relacionamento que não deu certo, veio meu irmão. Ali ela teve que trabalhar mais ainda, porque agora é 2 crianças para ela sustentar, mais uma frustração amorosa. E quando eu estava chegando na fase assim de crescer, ela começou a exigir muita responsabilidade de mim. Então com 10 anos eu tinha que ir para a escola, eu fazia as coisas dentro de casa, cozinhava e ainda tinha que cuidar do meu irmão. E eu me senti ali, ainda não estava acompanhando assim, as faixas etárias. Eu ainda era uma criança de 6 anos, mesmo estando com 10. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se sentia injustiçada quando você estava aí vivendo essa faixa etária que você estava fazendo coisas que não era para você fazer? Muito. Quais eram os pensamentos, assim, sentimentos que vinham junto com essa injustiça que você... Principalmente quando, eu lembro quando tinha 11, 12 anos, eu ia pra escola e eu via a vida das outras meninas. Que minha mãe, apesar dela ser assim, ela sempre procurou igreja quando ela precisava, sempre pediu oração. Então eu via a vida das outras meninas. Ela tinha uma fé, então, assim. A fé dela se apegava mais quando tava precisando, mas eu sempre tive contato assim com a fé, ela sempre procurava uma maneira de se aproximar assim, de Deus. Então quando eu ia pra escola, eu já tinha uma noção mais ou menos do que era Deus, o que era a igreja. E eu via a vida das outras meninas, fazia tudo errado. O pai e a mãe em casa. Eu lembro que eu detestava Natal. Não gostava de Natal, odiava Natal. Natal era a época que minha mãe sempre ficava doente, então eu não tinha uma estrutura familiar ali para me apoiar. Então quando eu via isso na vida das minhas amigas, às vezes tem aquela menina, aquele rapaz que tem um pai dentro de casa, não valoriza e briga. Então eu sentia como se fosse uma inveja ali deles e me sentia injustiçada, porque eu sabia que se eu tivesse um pai eu saberia dar valor para ele. Porque eu já não tinha aquilo. Eu ficava me perguntando, nossa, por quê? Né? Por que comigo? Por que eu? Poxa, por que eu não nasci a filha de fulano, Beltrano? Não, e fica até um parênteses, né, pra gente falar sobre isso, porque às vezes realmente o jovem tem ali essa figura dentro do seu lar e ele realmente não valoriza. Até sexta-feira agora que passou, eu fui numa escola com o Cadu fazer uma palestra e uma das reclamações assim que a gente ouviu de um dos jovens foi justamente essa, que quando ela estava ali entre amigos, quando, por exemplo, uma amiga falava assim, meu pai isso, meu pai aquilo outro, ela falava assim, tipo assim, que bacana, ela concordava, achava muito legal, sorria, mas por dentro ela carrega esse sentimento de injustiça. Então toda vez que ela ouve alguém falar assim, meu pai isso, minha mãe aquilo,
dentro dela ela alimenta isso, a ponto de isso fazer mal para ela. E às vezes a pessoa que ali tem essa oportunidade de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, embora às vezes a pessoa queira, né, um pai e uma mãe perfeita, que às vezes a pessoa ali, o jovem, ele esquece, né, que ele não é perfeito e o pai e a mãe dele também não é, mas acaba não valorizando, né?